Senhor Deus, eu te dou graça por mais uma oportunidade, te dou graça pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, eu te dou graça pela unção que está sobre a minha vida. Obrigado, Senhor, obrigado pelo teu amor derramado no meu coração. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, Senhor, pelas tuas misericórdias. Obrigado pelos teus milagres, Senhor. Obrigado pela vida das pessoas que estão agora assistindo a esse vídeo. Obrigado, Senhor, por coisas que estão sendo acrescentadas a cada dia na minha vida e na vida dos meus irmãos. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Bem, gente, o Espírito Santo trouxe hoje uma palavra sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. Hoje à tarde, alguém olhou para mim e disse: se você não faz nada, não liga para nada. Eu disse: ligo. Eu não ligo para futebol, para novela, para jogos. Até brinco, né, de jogos de videogame, né? Normal. Mas eu tenho o coração voltado para o Senhor Deus. O meu prazer é estar em agradar a Ele, está em ganhar almas para Cristo. O meu prazer está em ver pessoas convertidas, pessoas salvas, porque eu sei o que é conversão. Eu tenho visto coisas que me deixam triste. Eu tenho visto também o milagre de Deus na vida de pessoas, pessoas se convertendo. E é o maior milagre na face da terra é quando alguém se converte e aceita verdadeiramente ao Senhor Jesus. E eu digo ainda mais, uma pessoa que se converte e permanece firme em Cristo é aquela pessoa que tem um coração voltado para Deus, é aquela pessoa que verdadeiramente ama ao Senhor. Eu sei que nós temos falhas, que nós temos defeitos, ninguém é perfeito, mas ele diz que é de grau em grau, é de degrau em degrau. Você vai crescendo a cada momento, você vai buscando cada vez mais e a luz vai iluminando a tua mente, vai iluminando o teu ser, o teu espírito. Mas uma pessoa que não pega firme é uma pessoa que desiste muito depressa. Então nós devemos atentar para essa tamanha salvação. O que está em jogo não é uma religião. O que está em jogo não é um cargo político. O que está em jogo não é um pensamento ou uma doutrina. O que está em jogo é a nossa salvação. É a nossa vida eterna. Não é você dizer: agora sou evangélico, agora sou crente. É você verdadeiramente saber que você foi justificado em Cristo, que Ele perdoou os teus pecados, que Ele é o teu Senhor e teu Salvador. Quando verdadeiramente o Senhor Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador, nós passamos a ter comunhão com Ele, passamos a ter comunhão com o Espírito Santo, passamos a ter comunhão com o Senhor Deus, porque nós agora somos um em Cristo. Ele diz que aquele que está em Cristo, diz na palavra, que verdadeiramente é uma nova criatura, é um novo ser. Você não é mais aquela pessoa do passado, você agora é a pessoa do presente e do futuro e do porvir. Você é um ser espiritual, porque lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, diz que antes vós estavam mortos pelos vossos pecados e delitos. Antes nós estávamos mortos. Olha que coisa interessante. O Senhor Jesus, lá em Marcos 16, 15, ele diz: ide por toda a terra, pregai o evangelho a toda criatura. Ele fala nos sinais: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome me expelirão demônios, falarão novas línguas, porão a mão dos enfermos e os curarão. Ele diz também que você também pode realizar sinais e maravilhas para a honra e glória do Senhor. Mas nós fomos justificados em Cristo. Vamos lá para Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 22, quando ele diz: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo
para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está lá em Romanos capítulo 3, versículo 21 e 20, ou seja, 22 e 23. E ele diz no versículo 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Então o homem foi cometendo pecados e Deus sendo paciente. Então Deus amou o mundo de tal maneira, como diz lá em João capítulo 3, versículo 16, que ele mandou seu Filho unigênito. Deus teve paciência até um determinado ponto. Então quando ele enviou a pessoa do Senhor Jesus, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Então quando o homem nega, o maior presente de Deus foi dar o Senhor Jesus para morrer no nosso lugar. Então ele nega a salvação, ele nega a Deus. Ele, de uma vez por toda, se ele morre sem Jesus, ele perde tudo. Lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, ele diz: é dado ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, vem o juízo depois que o homem morre. Se ele morreu com Cristo, ele vai ressuscitar para a glória. Mas se ele morreu sem Cristo, ele vai ressuscitar para a perdição eterna, para a destruição eterna. Porque não há mais nada a ser feito. Foi por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O homem tem negado, muitos têm morrido, porque tem negado o presente de Deus. Você já imaginou? Olha só, vou dar um exemplo natural. Eu chego para você, eu sou teu amigo, eu te amo, aí chego para você e digo: olha, eu estou te oferecendo esse tablet, aí te dou. Aí você olha: não quer não preciso não, eu tenho coisa melhor. Da mesma forma, o homem tem dito para Deus. Deus tem dado o maior presente ao Senhor Jesus, a vida eterna, e o homem tem negado o melhor de Deus. Se você nega o melhor de Deus, como é que depois você quer receber? Aí eu te ofereço, toma, e você: não quero, não tenho coisa melhor. Aí de repente eu dou esse presente para outra pessoa. Dando um exemplo. E você vem me procurar, eu digo: rapaz, já dei para outra pessoa, você não quis? Da mesma forma, acontece com um homem que não quer nada com Deus. Ele nega a pessoa do Senhor Jesus, morre, e de repente, quando chegar no dia do juízo, ele vai estar diante de Deus, e ele vai dizer: Senhor, agora eu quero. E o Senhor vai dizer: não dá mais tempo, porque você rejeitou. Se você rejeitou, você não vai mais receber, porque Deus é um Deus de justiça. É por isso que Deus se preocupa tanto com as nossas vidas, com as nossas almas. É por isso que Deus nos ama tanto, porque Ele sabe que você tem uma chance em vida, e se você negar essa chance, você está negando tudo que Ele providenciou para você. Você está dizendo: não quero nada não. Então como você vai dizer não quero nada, e você sai desta vida, ou seja, passa dessa, alguns dizem para melhor, né? Eu creio que o homem sem Cristo, ele não passa dessa para melhor, ele passa dessa para pior, ele vai para pior. Por quê? Porque ele morreu sem a salvação, ele morreu sem o presente de Deus, ele morreu negando Deus, ele morreu sendo inimigo de Deus, porque ele estava debaixo de uma maldição, que é a maldição da lei, a maldição do pecado e da morte. Então ele não quis ser abençoado, ele não quis o presente de Deus, que é a salvação. E as pessoas têm negado isso. Hoje eu vi uma mulher religiosa
Quando eu digo uma pessoa religiosa, é uma pessoa que diz que tem Deus, mas nega a pessoa do Senhor Jesus, mas não o confessa como Senhor e Salvador. E essa mulher, quando foi no final da ministração, ela disse: eu tenho Deus, tudo que eu peço Ele me dá. E eu olhei para ela e disse: amém, amada, no nome do Senhor Jesus? Não, no nome de Deus. Então, eu não tenho mais nem o que dizer. Se ela diz que tem Deus e nega a pessoa do Senhor Jesus, a Escritura diz: aquele que nega o Filho, nega também o Pai. Então, ela não tem Deus. A pessoa que nega receber o Senhor Jesus não tem Deus. Eu já vejo pessoas dizendo: não, agora não quero Jesus agora não. Deus não se preocupa se você quer receber ou não. Deus não está lá, aí me aceite pelo amor de Deus. Deus não está aí para você. Deus já fez tudo por você. Deus já te salvou. Você precisa só crer ou não crer. Se você crer, você recebe. Se não crer, Ele diz: ide por toda a terra, pregai o Evangelho a toda criatura. E aqueles que crerem e forem batizados, ou seja, o que é crer? É você crer no Evangelho de Deus, crer que o Senhor Jesus morreu no teu lugar, e você se arrepender diante de Deus, confessar os seus pecados diante de Deus, chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu confesso que sou uma pecadora ou um pecador, isso é, pecadora sendo uma mulher e um pecador sendo um homem, e diz: eu, Senhor, te aceito diante dos homens, eu aceito a pessoa do Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. Então, automaticamente, ele recebe Deus, ele recebe a pessoa do Senhor Jesus, ele recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus passa a habitar nele. Mas se ele diz que tem Deus e não tem a pessoa do Senhor Jesus, ele é um religioso ou uma religiosa, porque ele não tem o amor de Deus derramado no coração. Ele tem apenas uma religião. Então, quem tem uma religião não tem salvação. Religião não salva ninguém. Ensina até boas coisas, mas não ensina a verdade. O Evangelho da salvação é o Evangelho que diz que Cristo morreu pelos teus pecados e que Cristo é o teu Senhor e teu Salvador. Você precisa aceitar a pessoa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque foi Ele que morreu no teu lugar, foi Ele que te deu a salvação, Ele que te deu a vida eterna. Vamos voltar para aqui, para Romanos, no capítulo, agora vamos para o capítulo 4, no versículo 5, quando ele diz: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ele fala: eu faço boas obras. Não são as boas obras que salvam. O que salva é a sua fé em Cristo. É isso que esse versículo quer dizer. Ele diz aqui também, no versículo 7, ele diz: bem-aventurado aqueles cujas maldades ou cujos pecados ou transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Quando ele diz o homem, ele diz gênero humano, o homem ou a mulher, a quem o Senhor não imputa pecado. Então, quando é que você não tem mais os pecados imputados, ou seja, os pecados que está te acusando, ou está te levando para a morte e para a condenação? Quando você aceita a pessoa do Senhor Jesus. Então você é bem-aventurado porque você não tem mais os pecados imputados em você, ou seja, computando ao teu desfavor. Você tem o que? A justiça de Deus quando você confessa o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ele diz no versículo 11 de Romanos capítulo 4, ele diz: e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça, da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Ele fala da pessoa de Abraão, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Ele estava falando de Abraão. Muitos achavam que Abraão era pai da justiça. Por quê? Porque ele tinha feito a circuncisão. Muitos sabem o que significa circuncisão. A circuncisão é um ato que o homem faz no prepúcio, ou seja, naquela parte do órgão sexual masculino, onde ele rompe um determinado nervo.
E isso chama-se de circuncisão. Mas a circuncisão que ele está falando, que a palavra de Deus fala aqui, ele fala na fé. Quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador, você recebe a circuncisão, você recebe o selo de Deus no seu coração, a justificação em Cristo, a justificação dos seus pecados. Você tem os seus pecados anulados diante de Deus e você passa a ser filho de Deus pela fé em Cristo, no que foi feito lá na cruz. Ele diz no versículo 16: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Então não é a lei de Moisés ou as obras que salvam o homem, é a fé. Então quando você tem a lei e você tem as obras e você anda uma vida íntegra, uma vida, ou seja, religiosa, uma vida santa, mas que você verdadeiramente crê que você foi justificado não por essas coisas, e sim pelo sangue de Cristo, pela crucificação de Cristo, pelo perdão dos teus pecados. Então você crê que Ele morreu no teu lugar, que Ele te justificou, que Ele perdoou os teus pecados, e é pela graça e a misericórdia de Deus. Porque você antes era um pecador, por mais religioso que você fosse, ou por mais religioso que você seja. Se você não tem a pessoa do Senhor Jesus, você não tem a justificação diante de Deus, você não tem a salvação diante de Deus. Você só vai ter quando você confessa a pessoa do Senhor Jesus. E não é uma confissão da boca para fora, é uma convicção que sai do coração. Uma certeza. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, ele diz que fé é o firme fundamento. Então, você tem a fé fundamentada no seu coração, aquilo está firme no seu coração, que você foi justificado pela graça e pela misericórdia de Deus, mediante a crucificação de Cristo, porque Ele morreu no teu lugar, Ele perdoou os teus pecados. Vamos agora para Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 1, ele diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto você não confessar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, você não tem paz com Deus, você vive afastado de Deus, você vive sobre a ira, você vive sobre o que? A maldição do pecado e da morte. Não é que Deus te odeie, é porque você precisa receber o que Ele te deu, a salvação em Cristo Jesus. O Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Ele disse: eu e o Pai somos um. Então, se você diz que tem Deus e você nega a pessoa do Senhor Jesus, você está negando Deus. Porque se Jesus e Deus são um, e você nega um, você está negando o outro. É como quem disse: eu te amo, fulano, eu te perdoo, mas eu quero tu longe de mim. Deus, Ele te perdoa em Cristo. Então, se você está dizendo que tem Deus e você não tem Jesus, então você está afastado de Deus. Você é que está se afastando. Não é Deus que está afastado de você, é você que está afastado de Deus, porque você não está aceitando ao Senhor Jesus. Vamos dar um exemplo. Deus está no céu, porque o céu é o trono de Deus, e a terra é o estrado dos seus pés, é onde os pés do Senhor pisam. Então, quem foi que pisou aqui? A pessoa do Senhor Jesus, porque lá no livro de João, no capítulo 1, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse verbo? O Senhor Jesus, a palavra se fez carne, então habitou entre nós. Então, se você nega quem está perto de ti, a pessoa do Senhor Jesus, você está negando também quem está longe. Então, se você não aceita quem está perto, você vai aceitar quem está longe? Então, amar a Deus é você estar perto, é dizer: eu te amo, e tu fica longe. Isso não é amor. O amor é quando você se aproxima. Amar é isso. Porque como é que você vai abraçar alguém que está a 100 metros de distância? Você tem que abraçar alguém que está diante de você.
Então, para você estar diante desta pessoa que você diz que ama, você tem que ter esta pessoa do seu lado. Ou seja, quando você confessa o Senhor Jesus, então verdadeiramente você tem Deus, porque você está se unindo com Ele, você está se unindo com Cristo, está se unindo com Deus, você está sendo justificado em Cristo dos seus pecados, então está recebendo a paz com Deus. Ele diz, pelo qual também temos entradas, olha, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, da manifestação do poder de Deus, das maravilhas, dos sinais. Então, é pela fé a esta tão tamanha salvação, ou seja, pela fé em Cristo, pela fé que você já foi redimido, que você não é mais um pecador. Eu perguntei a uma pessoa em um determinado lugar, e eu disse, quer dizer que se o senhor morrer hoje, o senhor morre salvo? Não, quem sabe é Deus. Aí eu disse, se eu morrer hoje, eu morro salvo. Eu disse, pois é, porque a palavra do Senhor diz que ainda que eu esteja morto, eu viverei, porque eu creio no Senhor Jesus. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele disse lá, eu sou a ressurreição e a vida. Quando Ele ressuscitou Lázaro, Ele disse à irmã de Lázaro. Ele não só foi naquela época, porque Ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e sempre. Vamos encerrar em Romanos, no capítulo 5 ainda, no versículo 5, quando ele diz, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se você tem o amor de Deus no seu coração, não traz confusão, você tem a certeza, você tem certeza de salvação, você tem certeza que os seus pecados foram perdoados, porque você está unido em Cristo, está de paz, ou está na paz com Deus. Vamos encerrar aqui em Romanos capítulo 6, no versículo 18, 22 e 23. Ele diz no versículo 18 de Romanos 6, e libertos do pecado foste feitos servos da justiça. Então eu fui feito servo da justiça. Antes eu era um pecador, eu não tinha a pessoa do Senhor Jesus Cristo como o único suficiente salvador da minha vida. Eu vivia na bebedeira, na prostituição, no adultério, na mentira. Eu vivia preso ao pecado. Mas a partir do momento que eu confessei a pessoa do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus passou a habitar em mim. Eu fui liberto do pecado, da maldição. E ele fala no versículo 22, mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que eu almejo, é a santificação, é a busca da minha eternidade, é a santificação. Porque eu já fui liberto do pecado, fui liberto. A partir do momento que eu confessei a pessoa do Senhor Jesus com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, como o único suficiente salvador da minha vida, fui liberto. E você também pode ser liberto ou liberta. É você crer verdadeiramente e você confessar. Você agora quer fazer essa confissão diante de Deus e diante dos homens e diante dos anjos de Deus? Você quer agora receber a paz de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo como o único suficiente salvador da sua vida? Então envolva agora a tua cabeça e repita comigo com convicção no seu coração essa breve oração. Senhor Deus,
eu reconheço que sou um pecador ou uma pecadora. Senhor Deus, eu creio no sacrifício lá da cruz. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo morreu no meu lugar. Eu creio, Senhor, que Ele perdoou os meus pecados. Senhor Jesus, eu te confesso agora, Senhor, como único e suficiente Salvador da minha vida. Obrigado, Senhor Deus, por ter enviado a pessoa do Senhor Jesus Cristo para morrer no meu lugar, para perdoar os meus pecados. Eu te agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Aleluia. Bem-vindo à família de Deus. Você que fez essa oração, procure uma igreja evangélica do seu coração, para que você congregue e se alimente da palavra. Porque o Senhor Jesus disse, as minhas palavras são água e vida. E se você quiser vir para a minha congregação, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Lá você será bem recebido. Mas eu digo a você, seja guiado pelo Espírito do Senhor. Ore e procure um lugar onde se ministra a palavra de Deus, onde você vai receber de Deus. Fica na paz do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor e toda adoração. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amém.